Olá, leitores, tudo bem com vocês? E hoje eu vim falar um pouquinho sobre a minha experiência ao ler O Corvo do Edgar Allan Poe, então vem comigo. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Então hoje o vídeo vai ser bem rapidinho, até porque esse livro é um livro bem curtinho. Eu vou falar da minha experiência e um pouquinho da história do livro O Corvo, né, do Edgar Allan Poe. Esse, na verdade, é um poema, né? É bem curtinho mesmo, porque ele é um poema. Esse poema foi publicado primeiramente em 1845 pelo Poe. E é um poema bem melancólico, porque a personagem do poema é um homem que tá sozinho em casa e pensando na sua amada, na sua esposa que faleceu. Então o poema vem com toda essa estrutura, vem com toda essa carga um pouco meio melancólica junto, mas muito bem escrito, gostei muito. É curto, sabe? É pra chamar de livro, assim, mas essa edição aqui que eu comprei é a edição da editora Veríssimo, tá? É uma edição bilíngue e muito legal. Além de ser bilíngue, né? Ela vem aqui, olha, com essa parte em inglês. Vou chegar mais pertinho. Essa parte é em inglês, essa parte é em português, mas ela tem muitas imagens. E a sensação que eu tenho é que as imagens representam bastante a história, sabe? Esse aqui é a personagem principal. Ele tá sozinho, né, em casa quando a história começa. Sozinho em casa, sozinho no próprio quarto, né? Antes de eu falar um pouco da história, eu queria falar um pouco sobre essa edição. Eu gostei muito, achei muito bem feita o trabalho, tanto editorial, as imagens, olha, são bem bacanas. A fonte é maravilhosamente grande. Eu amei essa capa, né? O contraste do amarelo com o preto ficou muito bom. Aqui atrás tem, né, um resuminho da história, mas eu também gostei muito da tradução. A tradução foi feita pela Teresa Cristina Roque de Mota. Ela já é conhecida aí por algumas traduções famosas. Ela traduziu livros de Agatha Christie, ela traduziu Marley e Eu, aqui pro Brasil. Então, assim, é uma tradutora que já tem uma bagagenzinha. É a primeira tradução dela que eu leio, e aqui no começo, né, tem a nota da tradutora, e ela explica que, como é um poema, e é um poema bem antigo, né, ele foi publicado originalmente em 1845, e o Poe, ele escreveu esse poema principalmente porque ele queria provar que dava para escrever um poema só para obedecer métricas. Tinha como você escrever o poema com as métricas perfeitas, com uma estrutura perfeita. Então, em inglês, o poema é todo estruturado, tem uma contagem específica de palavras, as rimas aqui, ó, todas certinhas. A última frase aqui se repete na maioria do final das páginas. Então, assim, primeiro o Poe queria provar que dava pra fazer um poema só pela métrica, tipo, metric for the metric's sake, tipo, a estrutura, a métrica só pela métrica. Mas ele também incluiu aqui essa melancolia, esse debate aí sobre a perda da pessoa amada. Na minha opinião, ele incluiu porque a esposa dele, né, a esposa do Poe, tava com tuberculose na época que ele publicou o poema. Ela veio a falecer 2 anos depois da publicação desse poema, mas ela já estava doente. Então, como naquela época a tuberculose não tinha cura, eu acho que ele tinha essa sensação, essa melancolia, essa tristeza já dentro dele de que, tipo, ele poderia mais cedo ou mais tarde perder a esposa, né, a pessoa que ele amava tanto. Então tem a questão sim da métrica, tá, da contagem de palavras, das rimas, do número de frases, tudo tá ali no poema dele. Ótimo escritor, porque ele conseguir escrever uma história com começo e meio fim, ainda respeitando toda essa estrutura, é difícil, e ainda tendo um tema bem triste, né? Como o tema do poema é muito louvável, mas a Teresa Cristina aqui, ela explica na nota da tradutora que assim como quase todos os tradutores que pegaram esse poema para traduzir, ela teve que optar por um caminho.
Os dois caminhos que ela tinha era traduzir respeitando a métrica e fazer a métrica, mas nesse processo de respeitar a métrica, ela ia perder o sentido original, né? Tipo assim, ela não ia conseguir traduzir e manter fielmente o sentido das frases, ela ia ter que dar uma mudada no que as frases queriam dizer para poder as palavras caberem na métrica. Muitos tradutores fizeram isso, tá? Esse poema foi traduzido para várias línguas, então alguns tradutores optam por perder sentido e respeitar a métrica, mas ela optou por respeitar a tradução, o sentido daquilo que o Poe estava dizendo e perder um pouco da métrica. Então, nessa tradução aqui, você não... Ops, eu mostrei aqui a nota dela. Nessa tradução aqui, você não vai ter em português a contagem perfeita das palavras ou das sílabas, você não vai ter ali a métrica perfeita, mas o sentido, gente, ela conseguiu fazer uma tradução que você não perde nada no sentido. Eu li ele em inglês, li em português, fui comparando e eu gostei muito. Na verdade, se eu fosse traduzir, eu também escolheria respeitar o sentido, né? Tipo assim, contar a mesma história, mesmo que a métrica não funcionasse ali, mesmo que eu não tivesse que fazer a contagem de sílabas, eu acho que a tradução como adequação de uma língua para outra, ela tem que respeitar o sentido. O que a pessoa quis dizer naquela primeira língua para você conseguir falar, dizer, comunicar a mesma coisa na língua para qual você está traduzindo. Então, assim, eu gostei muito dela ter tomado essa decisão de respeitar o sentido da história, mesmo que ela perdesse um pouco em contagem ali de sílabas. E ela fez uma ótima tradução, de verdade. Eu acho que bateu certinho ali. Não perdeu nada em sentido, tem sim umas rimas aqui, ela conseguiu adequar as rimas, ficou muito bem feito, gostei muito dessa edição, indico. E agora eu vou falar um pouquinho sobre do que se trata esse poema, né, que história ele narra. Então o poema começa com a personagem principal, que é esse homem aqui, deixa eu pegar a foto. Este senhor aqui está no próprio quarto, deitado na cama, lendo, quando ele começa a escutar um barulho. Um toque, 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 um barulho de alguma coisa batendo na madeira. Aí ele acha que tem alguém, tipo um visitante, alguém batendo na porta do quarto dele. Aí primeiro ele fica tipo assim, ai, será que eu vou ter que sair daqui e ir lá ver? Aí ele fala assim, aí ele meio que tenta... falar com o visitante assim, visitante, meio que vai embora, né? Ou então ele está pensando sobre isso, tipo, essa pessoa que está batendo na minha porta poderia ir embora, né? Tipo, ele não estava ali com muita vontade de atender. Só que o barulho continua e ele tá achando que o barulho é na porta, então ele levanta e vai pra porta. Quando ele abre a porta, não tem ninguém ali. Aí ele abre a porta, olha no chão, vê que não tem nada, mas o barulho continua, toque, 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 toque. Aí ele repara que o barulho está na janela. Aí ele vai para a janela. Quando ele chega na janela, ele vê que tem um corvo no beiral da janela. Aí ele abre a janela, meio que na intenção de expulsar o corvo, né? Para o corvo ir embora. Só que o que acontece? Na hora que ele abre a janela, o corvo entra pro quarto. E aí o corvo vai pousar na cabeça de um busto que tem no quarto dele, né? Busto é aquelas estátuas que tem dessa parte para cima da pessoa. Tem uma imagem disso aqui, do corvo pousado no busto. E aí o corvo pousa ali e fica. E aí ele começa... Aqui, ó, não sei se vai dar pra ver porque a imagem tá bem escura. Aqui é o quarto dele, aqui tem o busto e em cima o corvo pousa, ó. Aqui tem meio que um close o final do busto aqui, a cabeça da estátua, e o corvo tá aqui. E aí ele começa meio que... né, ranzinzasse, meio que bolado com o corvo, ele começa a falar, ai, corvo, o que você tá fazendo aqui? E aí ele começa a desabafar ali, né, meio que com o corvo, cita, né, a esposa que ele perdeu, só que o corvo sempre responde pra ele a mesma coisa, tipo, nunca mais. No original inglês, o corvo fala nevermore. Vou ler aqui, ó, uma passagenzinha no qual o corvo responde.
ele fala assim, olha, então esse pássaro de ébano, ludibriando minha tristeza, pelo ar grave e circunspecto que fazia, embora sua cabeça seja lisa e brilhante, eu disse, não pareces um severo, assustador, terrível e antigo corvo a sobrevoar a praia à noite. Dize-me teu nome, nesta praia, numa noite de Plutão. Aí retruca o corvo, né? Retrucou o corvo, nunca mais. Então, assim, ele começa a falar com o corvo. Ele pede, né? Ah, me fala o seu nome hoje, nessa noite. Aí o corvo fala, nunca mais. Aí ele continua, surpreendi-me por essa estranha ave falar tão direto, embora sua resposta tivesse tão pouco significado ou relevância, pois não podemos deixar de dizer que nenhum ser humano teve a chance de ver um pássaro acima da porta de seu quarto. Pássaro ou animal, em um busto esculpido acima da porta de seu quarto, que se chamasse Nunca Mais. Então ele meio que já entende que, tipo assim, ah, se o corvo respondeu Nunca Mais, então o nome do corvo é Nunca Mais. E aí ele continua falando com o corvo, mas o corvo pousado solitário sobre o plácido busto disse apenas essa única palavra, como se nela expirasse toda a sua alma. Nada mais disse, nem moveu sequer uma pluma, até eu mal balbuciar. Outras aves já foram. Pela manhã ela me deixará, como minhas esperanças já me deixaram. Então replicou o pássaro, nunca mais. Então ele tipo assim, ah não, tipo, beleza, deixa o corvo aí, ele vai ficar aqui, vai passar de noite como outros pássaros já passaram pela minha vida, de outros animais. Amanhã de manhã ele vai embora. Só que aí o corvo vira pra ele e fala, nunca mais. Tipo assim, ele nunca mais vai embora. E aí a história continua. Eu achei muito interessante. É bem, sabe, é rapidinho de ler. Ele fica ali meio encucado com o fato do corvo, né, tá ali em cima do busto e não ir embora. E ele continua ali conversando com o corvo. E até o final, a única coisa que o corvo responde é nunca mais. E a última palavra do poema é a palavra nevermore, que é a palavra nunca mais. Eu achei o poema muito interessante. Em inglês, dá pra você sentir bem a métrica, sabe? Mas assim, eu também não acho que perdi muito por não ter a métrica, porque eu achei que a tradutora soube usar muito bem o sentido do poema original e fazer as rimas e estruturar as palavras mantendo o sentido e também mantendo um ar de poema. Eu gostei muito, sabe? Eu achei que ela fez um bom trabalho. E é isso, é bem rapidinho, é só um poema mesmo, né? É muito bem escrito, o Poe escreve muito bem. Eu acho que é o primeiro texto do Poe que eu tenho contato. Eu nunca li nenhuma das histórias de terror aí do Poe. Ele escreve, né, vários contos mais sombrios e tal. Como eu tenho medo de ler coisas de terror, horror e morte, eu acabo tentando não pegar esses textos pra ler de verdade, sabe? Mas como esse daqui eu sabia que era só um poema e eu comprei esse livro aqui na promoção por R$20, eu tava passando na livraria e vi essa promoção e adquiri, então eu falei assim, ah, vou ler. E também, esse é um dos livros que a Tatiana Feltrin, lá do canal TLT, vai ler pro clube de leitura dela desse ano. E como eu tô fazendo parte do clube de leitura, eu falei assim, ah, eu vou ter que ler esse livro pro clube de leitura mesmo, então já vou adquirir. Só que eu me adiantei. Como era um poema, era um texto mais rápido de ser lido, eu já li, já tô fazendo aqui o vídeo pra vocês, mas lá no clube de leitura a gente só vai ler mais pro final do ano, se eu não me engano, tá? Mês passado foi Os Miseráveis, esse mês é uma outra biografia, se eu não me engano é uma biografia, mas eu ainda nem peguei o livro pra ler, eu tô agarrada ainda nos Miseráveis do mês passado, e O Corvo ainda vai ser lido pelo clube, mas foram todos esses motivos aí, né, eu estar passando na livraria, ver o livro tá em promoção, tá num preço bacana, eu já sabia que eu ia ter que adquirir o livro até o final do ano, e também por saber que Poe é um escritor muito famoso, muito bom. Ele é um escritor americano, ó, ele nasceu em Boston em 19 de janeiro de 1809 e faleceu em Baltimore em 7 de outubro de 1849. Aqui
Nessa orelha tem um resumozinho, né? Tem uma mini biografia sobre o Poe. Aí fala aqui que ele foi poeta, contista, editor, crítico literário e trabalhou em diversos jornais em Richmond e Nova York, onde publicou diversas das suas histórias. Então, assim, juntaram todas esses motivos aí que me fizeram já comprar e já ler esse poema. Eu gostei muito, olha, desse detalhe aqui dentro dessa edição. E é isso, pessoal. Super indico, se você ainda não leu esse poema, indico essa edição. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você conseguir adquirir essa edição, ou também ao clicar no link você vai poder acessar outras edições se você quiser. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clique em gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber notificação todas as vezes que eu criar conteúdo e postar. E é isso aí. A gente vai continuar conversando sobre livros, literatura e assuntos relacionados nos próximos vídeos. Tchau!